Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós queremos te bendizer, te louvar, te agradecer, Senhor, por tua graça, tua misericórdia, tua bondade, Senhor, teu infinito amor, Senhor, que nos fez com que pudéssemos estar aqui mais uma vez, Senhor, nessa manhã para aprender mais de ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, Senhor, nos ajudar nisso, Senhor, para que a gente possa aprender, guardar no coração, aplicar na nossa vida, Senhor, tudo aquilo que a gente tem aprendido nesses dias, Senhor, que possamos andar assim, conforme a tua santa vontade, Senhor, em tudo, glorificando o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Abençoa a Amém. família aqui representada, Senhor, aqueles que ainda irão entrar aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo como louvor, adoração o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Legal. Muito bem. Abram suas Bíblias lá, estamos quase terminando aí o Sermão do Monte. Lá em Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 até o 34. Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34. Eu vou ler, tá? Todos esses versículos. Depois a gente vai pegando em cada etapa. Estão comigo? Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Diz assim: Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Tá aí. É um texto conhecido nosso, né? Na verdade, eu acho que a gente vai falar de um tema hoje assim bem diria bem alusivo a todos nós aqui, né? Não sei vocês, alguns mais, outros menos, mas a gente vai falar sobre essa questão de preocupação, de ansiedade, e olhar para esse texto conhecido e tentar aprender um pouco mais do que o Senhor Jesus está dizendo, o que ele disse
para aqueles que ouviram e o que ele, né, nos diz hoje, passados 2000 anos, né, a gente sabe que as pessoas não mudaram, né, o ser humano é igual à época em que Jesus falou, mas eu creio que esta é uma área bem sutil, que a gente muitas vezes deixa de lado algumas coisas daquilo que o Senhor quis ensinar, né? Então, e novamente ele começa dizendo, né, o portanto, né, a primeira palavrinha lá do versículo 25, ele fala portanto, né, não se preocupem com a vida, e aí ele vai continuar, né? E vocês já me ouviram falar isso em vários sermões, né? De que é uma conclusão que, no caso aqui, Jesus está proporcionando, né? É no original aqui, para nós também no português, é uma conjunção de conclusão, ele está concluindo. Então, o que esse, portanto, está fazendo aí, né? Ele chama a atenção para aquilo que foi falado antes, aquilo que o Senhor Jesus disse antes. Ele fala assim, olha, por quê? Porque os tesouros dessa terra são passageiros e eles não satisfazem e não duram, né? Então, esse portanto está concluindo a batalha. Portanto, é para entender, olha, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os tesouros daqui são transitórios, são passageiros, eles não duram, porque a nossa visão, né, quando ele fala dos olhos, né, ela pode ficar embaçada, né, os nossos valores, né, e a visão espiritual pode ficar embaçada, porque é preciso escolher, né, entre Deus e o dinheiro, né, porque o reino de Deus ele exige uma lealdade inabalável aos valores do reino. E aí ele fala, então, por conta disso tudo, portanto, não se preocupem e principalmente não se preocupem com as coisas terrenas, com essas realidades que ele vai dizer. Agora, vamos pensar aqui, né? Imaginem aqueles que ouviram Jesus falando, ele estava no monte, eram muitas pessoas ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo, e talvez eles tenham se perguntado, talvez alguns de nós se perguntem, né? E eu quero ouvir um pouquinho vocês, como é que vocês interpretam, como é que vocês ouvem esta e tantas outras, claro, mas essa passagem que é o nosso alvo nesta manhã. Talvez aqueles que ouviram se perguntassem assim, mas e as nossas necessidades? Né? É muito fácil a gente olhar para os outros, né? E não se preocupar com essas questões quando a pessoa tem muita riqueza, né? Quando não parece que não passa necessidade. Mas e nós, né? Talvez aqueles que ouviram, eu tenho mulher, tenho filhos, eu preciso sustentar, eu preciso prover de roupa, de comida, de moradia. O que será que Jesus estava dizendo, né, para aqueles? Essencialmente, né, o Senhor estava compartilhando com aquelas pessoas, estava dizendo para elas, alertando de que, primeiro, os bens terrenos, né, eles podem se tornar um ídolo, a ponto, né, de tomar o lugar de Deus e se tornar desproporcionalmente importante na nossa vida, né? E, por outro lado, as nossas necessidades terrenas também podem se tornar uma fonte de preocupação tão grande que ela toma o lugar de Deus e ela alimenta uma falta de confiança em Deus. Então, o Senhor está alertando para duas realidades que nós podemos correr o risco, nós seres humanos e nós crentes em Cristo, né? Então, primeiro,
que essas coisas podem se tornar tão grande, né, e um ídolo. E ele fala talvez de uma coisa mais, eu diria assim, mais perto da gente. Talvez a primeira nem tanto, mas a segunda, né, ela pode se tornar algo que nos parece muito mais perto da nossa realidade. Qual é? A questão de que as preocupações, elas podem assumir um lugar muito grande dentro do nosso coração, né? E manifestar uma falta de confiança em Deus. Quem é o nosso Deus? Ah, ele é um Deus provedor, mas às vezes eu me preocupo de uma tal maneira de que eu acho que eu não confio tanto quanto eu deveria confiar, né? E aí essas coisas tornam-se exageradamente grandes, grandes a ponto de eu não enxergar Deus. Eu já citei para vocês um livro, que é um daqueles livros que a gente, muitos anos atrás, emprestei, nunca mais eu recebi, e eu não consigo achar agora. É um livro de um autor, o tema do livro é assim: seu Deus, com letra pequena, né? Seu Deus é muito pequeno. A ideia que o autor fala é de que as preocupações, e também envolvido com outras coisas, mas essencialmente as preocupações são tão grandes, eles assumem um tamanho tão grande na nossa vida, que Deus fica pequeno em relação a essas preocupações. Por isso que ele fala, o seu Deus é muito pequeno, né? Porque nós até falamos que o nosso Deus é o Senhor do universo, mas nós muitas vezes não confiamos nele como deveríamos confiar, e aquilo que Jesus está essencialmente nos ensinando nessa passagem. Ele vai falar sobre confiança irrestrita, uma confiança em Deus total, irrestrita, isto é, sem condições, tá? Sem meio termo, é uma confiança irrestrita. Agora, novamente, como é que aquelas pessoas reagiram? Como é que nós reagimos hoje? Como é que vocês leem esse texto? Como é que vocês observam, né, aquilo que Jesus está dizendo? Eu acho que é importante, antes de nós entrarmos assim, um pouco mais naquilo que Jesus está falando, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre, rapidinho, sobre preocupações, porque vocês já ouviram isso, né? Parece que hoje em dia, é muito do que acontece, né? Qual é a resposta que o Novo Testamento dá a essa questão da preocupação, do temor, da ansiedade, de tantas outras coisas? Isso se tornou um tema de discussão na nossa sociedade, né? E as reações a elas, né? Essas posições que são dadas em relação a essas coisas, muitas vezes caminham em atitudes meio que polarizadas, né? Radicais, né? Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa realidade. Imagine assim, pelo menos duas pessoas, né? Quando olha para um texto desse. Então, vê se vocês conseguem mentalizar dois indivíduos, né? Um primeiro que é despreocupado, ele é alegre, até quase irresponsável. Tá? Ele raramente termina o que ele começa, e quando termina é sempre com atraso. Ele não se preocupa com os próximos 5 minutos. Parece uma pessoa assim que talvez viva fora de uma realidade, não se preocupa nem com os próximos 1 hora e muito menos com o dia de amanhã. Então parece que para essa pessoa responsabilidade é uma coisa que ele não leva muito a sério, né?
E se ele é cristão, é muito difícil fazê-lo desempenhar uma tarefa. Talvez ele nunca fique tenso com algumas coisas, né? Enfim, é uma pessoa deste jeito, né? Em contrapartida, esta pessoa até se mostra um pouco insensível, né, às necessidades, aos sentimentos dos outros, e ele não se abala com aquilo que acontece ao redor dele, tá bom? Este é um indivíduo. O segundo indivíduo, tá? A segunda pessoa, ele é quase hiper, mega, super responsável, tá bom? Bem diferente do primeiro. Ele leva a sério todos os sentimentos, todos os fardos. Se ele tem um problema, ele quase que chega a ter úlcera no estômago. Tá? Ele não só se preocupa com o dia de amanhã, mas também imagina o que vai acontecer talvez daqui a 30 anos, quando ele vai se aposentar, e todas essas coisas se transformam em motivo de preocupação, de maneira que qualquer notícia diferente, ou até uma má notícia, desencadeia uma nova crise de ansiedade. Duas pessoas. Imaginem ouvindo esta passagem, ou lendo essa passagem que Jesus fala aqui. Quais vocês acham que seriam as reações destes dois indivíduos? Deu para entender os dois indivíduos, a situação de cada um exemplo? Deu? Faz assim com o dedinho. Não deu. O Fernando não entendeu. Sim ou não, pecador? Faz com a cabeça assim e faz assim com o dedo, parece o Chaves. Entenderam os dois exemplos de pessoas? Sim. Sim. Então me respondam, o que vocês acham? Quais seriam as reações dessas pessoas ao lerem ou ouvirem o que Jesus falou aqui? O que vocês acham? Como é que eles iriam reagir? Você, a pessoa que está escrevendo. Fale, Marcos. Ou não? A Rosa falou que você ia falar? Quem está falando? Não, Ela que pastor, tá falando. eu estou falando que a primeira pessoa que o senhor descreveu é ele. Ai, meu Deus. É ele. E a segunda é ela. Não. A segunda é ela, está preocupada. Bom, pode ser que encaixe em algum momento aí. Em algumas coisas eu me encaixo mais no segundo, talvez, do que no primeiro. Mas como é que vocês acham que as pessoas iriam reagir? E aí, quero ouvir vocês. A segunda pessoa, eu acho que vai falar, nossa, mas eu não posso nem fazer uma reservinha financeira. Ia ficar mais tenso ainda, né? E aí? Já que ninguém fala, falo eu, né? Fale, que aqui é para falar. Eu acho que o ser humano ele se encaixa nas duas, dependendo do seu ponto de vista, ou sei lá, do dia. Tem dia que eu fico preocupado, tem dia que eu não estou nem aí. Então, mas como é que essas duas pessoas iriam reagir ao texto? Pensem como, digamos que você fosse o primeiro. Como é que você ia ler o texto? Eu ia ler o texto para me refrigerar a minha alma, porque eu sei que eu tenho um momento que eu fico preocupadão com o dia de amanhã. Mas tem horas que a gente está tão numa nice que não está nem aí com o dia de amanhã. Entendeu? Ou não?
Na verdade, queridos, o primeiro indivíduo ia reagir assim: rapaz, tô numa boa, tá vendo? O que eu tô fazendo é realmente, eu vou continuar sendo feliz. Por que eu vou me esforçar para tirar A numa prova se apenas passar de ano tá bom? Então, o primeiro, ele ia continuar desse mesmo jeito. Uma segunda questão que eu levantei no primeiro é por que ele ia ficar obcecado em cumprir compromissos? Lembra que eu falei que ele dificilmente termina aquilo que começa? Né? O segundo, né, ele ia se sentir meio que criticado pelo sermão, não iria? Porque ele é alguém hiper, mega preocupado, né? Responsável, chega até a ter úlcera no estômago. Então, ele ia se sentir muito criticado. Né? Talvez aí ele ficaria, usando um pouco de ironia, ele ia se sentir preocupado em ficar preocupado. Né? Então, são duas reações diferentes ao sermão. Né? O primeiro ia achar que tranquilo, continua assim mesmo, né? E o segundo ia se sentir criticado, porque parece que Jesus diz assim: não se preocupem, levem a vida como que no zen, né? Sem preocupação nenhuma. Será que é isso que Jesus está dizendo? Nós sabemos que não. A gente sabe que o Senhor não está aqui defendendo ou afirmando uma irresponsabilidade. Não é isso que o Senhor está dizendo. Eu queria colocar duas questões para nós aí, né? Primeira, né? A realidade é que há um sentido em que a preocupação ela não é somente boa, né? Mas também, se ela não existe do ponto de vista bíblico, ela é irresponsável. Tá? Vou repetir. Então, há um sentido que a Bíblia nos fala, né, de que a preocupação ela é boa. E quando ela não existe do ponto de vista bíblico, né, se torna também uma irresponsabilidade. Por outro lado, né, há um sentido também em que a preocupação ela não é apenas má, mas ela também, quando existe, significa incredulidade e desobediência. Então, há preocupações boas e há preocupações más. Deu para entender? Ou eu estou complicando? Pastor, Sim ou não? Oi. eu acho o seguinte, eu acho que o texto ele fala, está falando só preocupação, entendeu? Só a preocupação da pessoa no dia a dia. Então, porque ele fala aqui, no final ele fala, basta para cada dia o seu mal, né? A pessoa não precisa se preocupar se preocupar muito com essas coisas, porque ela vai ter esses problemas quase todo dia. E cada dia já basta o mal que acontece. Mas eu acho que o texto está falando assim, realmente eu acredito, só de preocupação. Porque deve haver um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio aqui. Se não tiver equilíbrio, aí... Ok. A palavra é de equilíbrio mesmo, né? Por quê? Porque há preocupações na nossa vida. Algumas são boas. Será que a Bíblia fala de uma preocupação boa? Né? Eu vou compartilhar algumas passagens com vocês, né? A Bíblia fala de preocupação boa e fala de uma preocupação má. Então, o Senhor está dizendo aqui para nós não nos preocuparmos, né? E é um equilíbrio, como o Marcos falou. Se a gente lembrar dos dois personagens que eu ilustrei aqui, o primeiro personagem, a primeira pessoa, ele precisa ouvir bastante sobre a questão de disciplina, de um trabalho sério,
de um trabalho duro, né, para ele ficar, distinguir, na verdade, isso de uma ansiedade ilógica, que é o que o segundo tem, né? E o segundo personagem, ele precisa aprender sobre a providência de Deus, sobre os meios da oração, né? E até, muitas vezes, né, sobre egocentrismo, que é uma das questões principais, né, um dos componentes principais de uma preocupação constante, né, essa questão do egocentrismo. Pode não parecer, mas a questão de egocentrismo está envolvido dentro dessa realidade de preocupação, de ansiedade e dessas coisas do gênero. Então, existe uma preocupação boa e existe uma preocupação má, né? Por exemplo, né? Eu posso... é que a gente fala preocupação, às vezes esse termo parece um pouco estranho, mas o desejo que nós temos, né, de ser um seguidor leal e fiel ao Senhor Jesus Cristo, tem que ser uma coisa em que eu me preocupo no bom sentido, né? Quando você olha, por exemplo, a gente vai chegar lá na nossa leitura bíblica, né, que estamos fazendo, mas vamos perceber que a própria realidade do apóstolo Paulo, né, era de uma preocupação para com as igrejas. Abram comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo... eu não vou ler o texto inteiro, mas ele vai dizer, deixa eu ver qual é que é aqui, me veio na mente agora. Versículo 28. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. Tem alguma versão que fala aí que ele se preocupa diariamente? Alguma versão de vocês? Essa fala, essa daqui fala. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ok, legal. O pastor, e logo Oi. no começo do 11, no 2, ele fala como cuidado, né? Pois o cuidado que tenho de vocês vem do próprio Deus. É como uma preocupação também, né? Um cuidado, né? Logo no comecinho. Exatamente. Há um cuidado, há uma preocupação que ela é saudável, que ela é bíblica. Então, nós nos preocupamos uns com os outros no sentido do cuidado que a Rosa levantou aqui. E Paulo, né, nesse texto que nós lemos, ele fala que pesava diariamente sobre ele, né, essa preocupação para com as igrejas, né? Então, é uma preocupação sadia, é uma preocupação saudável, né? Então, isto é uma preocupação que deve fazer parte do nosso dia a dia, né? Eu preciso me preocupar
né, no sentido do cuidado com os outros, é uma preocupação. Não no sentido negativo da palavra, tá? Mas essa preocupação em sermos fiéis ao Senhor, essa preocupação em sermos leais ao Senhor, essa preocupação com o reino de Deus, precisa fazer parte das nossa responsabilidade, né? Paulo coloca aqui essa ideia que pesava sobre ele a preocupação, a responsabilidade para com as igrejas, né? E essa realidade de nós nos preocuparmos uns com os outros, em cuidar uns dos outros, em sermos responsáveis no sentido de uma preocupação sadia, eu entendo aquilo que Jesus está dizendo aqui, que é algo sadio, é uma preocupação boa, tá? Então eu estou me preocupando no cuidado mútuo, aquilo que Paulo fala em outras passagens, ele fala isso em Gálatas também, né? Então acho que essa é uma preocupação boa, e quando ela não existe, aquilo que eu falei, né? Quando a preocupação não existe, ela é, do ponto de vista bíblico, irresponsável, né? Então, eu sou uma pessoa irresponsável, biblicamente falando, quando não há no meu coração, na minha vida, uma preocupação, né, em ser leal ao Senhor, em ser fiel ao reino, em me preocupar com pessoas, né? Eu estou sendo irresponsável. E o outro lado, né, é a preocupação má, né? A preocupação má significa uma desconfiança em Deus. É uma falta de confiança na providência de Deus, tá bom? Um segundo aspecto da preocupação do crente é a própria realidade, né? Uma preocupação que nós temos com a nossa vida de santidade, de pureza, na nossa luta contra o pecado, né? Então, por que eu falo isso? Porque a Bíblia compara a nossa vida cristã a uma luta, né? A um combate, a um esforço pessoal, né? A uma corrida, né? Que vai exigir todo o empenho da nossa parte para alcançar o alvo que a Bíblia coloca, né? Então, acho que essa também tem que ser uma preocupação na minha vida, na minha caminhada. Eu tenho que me preocupar também, né, em que a minha vida esteja sendo uma vida agradável ao Senhor nestes aspectos, tá bom? As Escrituras Sagradas, né, elas não retratam a vida cristã como uma alegria constante, né? Uma paz ilimitada aqui nesta terra, uma serenidade permanente, tá? Pelo contrário, ela fala que existe alegria, existe paz, existe liberdade, mas essas coisas dentro de um compromisso total e puro com o Senhor Jesus. E essas questões, alegria, paz, contentamento, liberdade, elas acontecem, né? São experimentadas, né? Dentro de pressões, né? Do nosso dia a dia, e pressões também que este compromisso com Jesus Cristo inevitavelmente traz. Nós, muitas vezes, passamos pressões por causa do meu compromisso com Cristo. Então, eu luto contra mim mesmo por conta do meu compromisso com Jesus Cristo. Eu fico preocupado com a minha vida, no bom sentido, por causa do meu compromisso com Jesus Cristo. Então, essas preocupações, elas são sadias. Nenhuma dessas preocupações ela é egoísta, né? Por quê? Porque eu estou pensando
primeiro exemplo que eu dei, que Paulo fala preocupação para com as igrejas, né? Usando este princípio, é uma preocupação, não é voltada para mim, é voltada para o outro. É uma preocupação voltada para o cuidado com o outro. E o segundo aspecto que eu levantei é uma preocupação para com o meu Senhor, né? É uma preocupação para que, se a minha vida está honrando a Jesus Cristo. Então, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o outro e preocupado com o Senhor Jesus Cristo, preocupado no sentido de agradá-lo. Então, não são preocupações egoístas. Tá? Quando nós nos preocupamos com os outros, é muito fácil de entender, né, de que é uma questão de cuidado, de amor, de carinho, né, para com as outras pessoas. Tá? Seja da nossa família da fé, seja de pessoas que nem crentes são. Tá? As outras preocupações, as más, né? Existe preocupação ruim? Existe uma preocupação ruim, né? São prejudiciais para nós, né? Por exemplo, lembra da passagem lá de Marta e Maria? Lembra da passagem de Marta e Maria? Então, não há nada de errado, né, em eu ficar horas ocupado, por exemplo, na cozinha. Porém, se esse trabalho na cozinha gera impaciência e um certo valor distorcido, tá? Ele gera uma preocupação prejudicial, né? Então, são questões, né, de que não deveriam ocupar um espaço no nosso coração. São preocupações prejudiciais. Lembra da passagem da parábola do semeador? Lá fala literalmente a questão das preocupações. Abram comigo lá, aqui um pouquinho. Mesmo em Mateus, lá no capítulo 13. Acho que vocês conhecem. Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, no versículo 22. Mateus 13, 22. Aqui fala entre os espinhos. É interessante como o Senhor Jesus coloca as coisas, porque ele fala aqui dos espinhos, né? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Eu gosto demais das ilustrações que o Senhor coloca, porque todos nós sabemos o que é espinho, né? Então é como se essas coisas ficassem cutucando a gente o tempo inteiro. Né? Então fica cutucando. As preocupações da vida, as seduções da riquezas ficam cutucando a gente e ferem a gente, né? Machucam a gente. E aí temos que tomar uma atitude. O que nós fazemos com esses espinhos? Então, as preocupações da vida e o engano ou as seduções das riquezas. Muitos de nós, muitos cristãos, e eu diria que talvez todos nós, né, alguns de nós aqui são talvez mais preocupados, outros menos preocupados. Né? Eu, por exemplo, luto bastante com isso, né, de preocupação, às vezes causa um pouco mais, um pouco menos, como o Marcos comentou aí, né? Muitos de nós não se dão conta de que, por exemplo, lembra de Paulo em Filipenses 4, quando ele fala toda ansiedade seja colocada diante de Deus com
súplicas, com petições, com orações e com ações de graça. Tá? E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, protegerá o seu coração. Nós, quando olhamos para esse texto, nós não atentamos para o fato de que o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, ele não apenas ele nos alerta sobre a ansiedade e nos proíbe, porque ele fala, nenhuma ansiedade ocupe o vosso coração, como ele também nos dá os meios para nós vencermos as preocupações. Né? Então, eu não posso esquecer, não posso negligenciar a oração, não posso negligenciar as ações de graça, se eu quiser desfrutar de uma paz transcendente, de uma paz que excede todo o entendimento e vai nos ajudar a vencer as preocupações. Por isso, todos nós, né, precisamos orar mais. Nós precisamos estar mais juntos para orar mais. Nós precisamos orar mais uns pelos outros e individualmente orar mais para vencermos as preocupações. Paulo nos fala aqui que as nossas preocupações elas devem ser colocadas, mencionadas, né, diante de um Deus que sabe todas as coisas, mas Paulo nos fala que nós temos que colocar isso diante do Senhor, mencioná-la uma a uma, né, juntamente com as minhas petições, envoltas, né, com ações de graças. Essas petições são moldadas segundo a vontade de Deus. Tá? Então, à medida que a gente se apropria dos meios para vencer as preocupações, aí então nós experimentamos, nós desfrutamos de uma paz transcendente. É aquilo que Pedro também fala na sua primeira carta, né? Ele fala, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, né? E lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós precisamos aprender. Isto é um aprendizado. Então, tem pessoas que já caminharam mais nessa área, já aprenderam mais do Senhor nessa área e não são pessoas tão preocupadas como eram antes. Isso não significa irresponsabilidade, né? Pelo contrário, né? Significa experimentar, desfrutar de uma paz transcendente que excede todo o entendimento. Na verdade, todas as preocupações proibidas pela palavra, né? Preocupações prejudiciais para nós, elas demonstram, elas indicam uma falta aguda de confiança em Deus. Tá? Então, sempre que eu me preocupo e esta preocupação trava a minha vida, significa uma falta aguda de confiança no Senhor, na sua providência, no seu cuidado, e elas são, de alguma maneira, egocêntricas, porque eu estou me preocupando essencialmente comigo, tá? E esqueço quem Deus é. E ela está, na maioria das situações, ela está preocupada a questões temporais, né? A questões do hoje, né? E é algo muito prejudicial para nós, né? Gera uma inquietação, um negócio egocêntrico e egoísta, muitas vezes, né? Vou dar um exemplo bem simples, às vezes, né? No nosso caso, no meu caso, né?
eu posso, por exemplo, né, tá bastante preocupado, né, ou inquieto, por exemplo, com o sermão que eu vou ter que pregar, ok? Então eu estou preocupado, estou inquieto por conta do sermão, de eu ser um instrumento de Deus, de eu poder ser útil ao Senhor, útil no reino, útil na igreja, transmitir com amor, transmitir com fidelidade, mas eu posso também estar preocupado, né, com aquilo que os outros vão pensar, com a reputação do pregador. E aí, né, essa é uma preocupação egocêntrica, egoísta. Eu estou preocupado com o que eles vão falar. Será que eles vão gostar? Será que vão falar assim, puxa, que joia, alguma coisa do gênero? Então, isso pode também ocorrer, e esta é uma preocupação prejudicial, egocêntrica, horrível no coração de quem quer, por exemplo, que vá pregar lá na frente. Tá bom? Então, só para dar um exemplo da coisa que, por exemplo, nós podemos passar, né? Eu, quando vou expor um sermão, compartilhar a palavra. Mas deixa eu perguntar então para vocês. O que Jesus Cristo está dizendo? Que tipo de preocupação o nosso Senhor se refere nessa passagem que nós lemos? É claro, já falei, é óbvio que ele não está defendendo uma irresponsabilidade despreocupada. Ele está ensinando que mesmo as necessidades materiais, mesmo as nossas necessidades materiais, não são causa de preocupação para os herdeiros do reino. Ele não está defendendo uma irresponsabilidade, mas ele está dizendo que mesmo essas questões terrenas, né, as nossas necessidades materiais não podem ser causa de uma preocupação excessiva para os herdeiros do reino. Na verdade, eu creio que o Senhor Jesus está nos ensinando que mesmo essas necessidades se tornam oportunidades para nós vivermos de uma maneira diferente dos pagãos, dos incrédulos, que não aprenderam a confiar em Deus para o suprimento das suas necessidades básicas. Deu para entender? Vocês concordam ou não? E aí? Falem um pouquinho para eu tomar uma água. A dificuldade maior é saber na hora de não querer impor nosso ponto de vista e as pessoas começarem a ser usadas pelo inimigo, começar a encher tua cabeça. Entendeu? Porque quando a gente se preocupa com o reino, a gente acaba se empolgando. Pelo menos eu, né? E quando tu percebe que as pessoas, tem muitas pessoas que não estão nem aí, na hora de ficar calado que é difícil. Eu não consigo, é bem difícil. Eu estou conseguindo agora, mas está difícil, é difícil. A gente se preocupa com as pessoas e as pessoas não estão nem aí com o reino. Se vai para o céu, se não vai. Se vai chamuscado, se não vai. E a gente ama as pessoas e quer que elas vão para o céu. Só que a gente eu ainda não consegui me controlar. Entendeu? E o diabo sabe disso. Aquele safado. Entendi. Então, na verdade, talvez a lição
para você, Júlio, usando o seu exemplo, né, é de que essa preocupação está assumindo dentro do teu coração uma dimensão que não pode ocupar. Então, essa preocupação está se tornando para o Júlio, ou pode se tornar para o Júlio, né, uma dimensão tão grande, um tamanho tão grande, que é maior que Deus. É como se eu dissesse assim, Júlio, eu estou me preocupando e parece que Deus não está se preocupando. Então, eu tenho que falar porque parece que Deus não vai falar. Entende? Como você falou, eu não consigo ficar calado, né? E aí eu tenho que aprender de que essa minha preocupação, ela deve se tornar em fala, né? Essencialmente para Deus, né? E não pode ser para os outros quando ela assume uma dimensão, né, de que dificulta o meu relacionamento. Então, essa preocupação torna, muitas vezes, um ídolo dentro do meu coração, né? Então, eu preciso, né, voltando ao seu exemplo aí que você falou, né, eu não consigo. Por que que você não consegue? Né? Porque ela está assumindo um tamanho que não deve assumir. É como se, por exemplo, né, fazendo uma comparação com outro tipo de preocupação, né, a preocupação mesmo com as coisas, né, deste mundo, e ela se torna de uma tal maneira em que eu não consigo me dedicar ao Senhor, porque a preocupação com aquilo que eu vou ter em casa, ela torna-se maior. Então, se eu não fizer essas coisas, se eu não me dedicar ao trabalho, eu não vou ter no meu lar, né? Usando um exemplo bem simples e bem conhecido de vocês, né? Aquele irmão, aquela irmã que, de repente, se dedica tanto a fazer mais horas extras, né? Porque se ela ou ele não fizer, ele não vai ter condições de suprir o que precisa em casa. E aí ele começa a fazer tantas horas extras que, como você falou, Júlio, ele se esquece do reino. Aí ele não tem mais tempo para o reino, não tem mais muito tempo para Deus. Por quê? Porque ele precisa trabalhar mais para prover o necessário na sua casa. E aí ele está dizendo que Deus não está suprindo o que ele precisa, ele está descontente com aquilo que Deus está concedendo, e aí ele vai correr atrás por conta própria, isso é uma coisa egocêntrica. E aí eu volto ao equilíbrio que o Marcos falou, né? Então, há algum problema em fazer hora extra? Claro que não. Há algum problema em eu trabalhar mais? Claro que não. Agora, quando esse trabalhar mais é por conta de eu achar que Deus não está me dando aquilo que eu quero, aí eu estou com uma preocupação prejudicial na minha vida. E todos nós vivemos em algum momento da vida esse tipo de realidade. Todos nós. Em cada contexto aqui, nós vivemos isso, né? Então, qual é a lição, né? O que o Júlio falou, o que eu estou colocando de exemplo aqui, é que essa preocupação, ela toma uma dimensão que não deveria. Eu não aprendo, né, a descansar em Deus, naquilo que o Júlio falou, né? Eu não consigo, né? Eu estou falando do reino, estou me preocupando com as pessoas, né? Mas as pessoas não ouvem, as pessoas não, enfim, não acompanham o que eu quero, e aí eu tenho que tomar uma atitude. Qual a atitude que eu tomo? A minha atitude seria o que Jesus está dizendo aqui. Talvez a palavrinha melhor seja descanso, né? Eu preciso aprender a descansar em Deus.
Será que Deus é menos preocupado do que eu com as pessoas? É claro que não. Será que Deus está menos preocupado que eu, que as pessoas podem ir para o inferno? É claro que não. Então, por que eu me preocupo tanto a ponto de não conseguir fazer outra coisa? A ponto de, muitas vezes, como você falou, não ficar calado. Eclesiastes 3 fala o quê? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Qual é o tempo de calar? Qual é o tempo de falar? É a sabedoria que Deus dá. É o equilíbrio, né, que o Marcos levantou aí. Então, o que Jesus está dizendo é que eu preciso aprender a descansar em Deus. Isto é um aprendizado. Lembra que Paulo fala lá em Filipenses? A gente sempre destaca o verbo lá. Né? Qual é o verbo? Nós sempre lembramos lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. Nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece? Sim, nós podemos. Mas o que Paulo falou antes? Isto ele falou, olha, eu aprendi a estar contente em Deus. Por isso, quando eu estou contente em Deus, eu aprendo. Viu, Júlio? Quando eu estou contente em Deus, eu aprendo a ficar calado. Quando eu estou contente em Deus, eu aprendo a falar. Mas eu nunca posso deixar, né, que essas coisas tirem a minha paz, tirem a minha tranquilidade. E quando eu estou intranquilo, onde eu vou? Eu vou para Deus. Eu derramo o coração lá, aí eu peço, eu oro, eu suplico, eu choro, eu faço tudo aquilo que eu puder com um Deus, com o Senhor, que se preocupa comigo, e ele se preocupa muito mais com o João, com a Maria, com minha esposa, com minha filha, do que eu mesmo. Eu preciso aprender isso, que Deus é muito mais preocupado com as pessoas do que eu. Porque Deus nunca fica ansioso, mas eu fico. Então eu preciso aprender essas coisas. Por isso que Jesus está colocando aqui, é um descanso na providência de Deus. Mas isso é aprendizado. Isso não se aprende apenas lendo a Bíblia. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós apenas memorizamos os versículos. Eu falo decor, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu falo decor, está memorizado, mas não está vivido. Eu memorizo a passagem, mas eu não consigo viver a passagem. E aí não tem sentido. Aí o versículo é um texto como outro qualquer. E a palavra de Deus não é um texto como outro qualquer. A palavra de Deus tem poder. E é a palavra que tem poder, não é a minha palavra. Então eu preciso viver o que eu creio. E é o que Jesus está dizendo aqui. É um descanso na providência de Deus. Eu vou usar um termo técnico aqui para vocês. Eu espero que vocês entendam. A passagem, ela tem um argumento a fortiori. Tá? Isso é uma questão... só quero explicar para vocês. Alguém já leu a respeito? Vamos aprender mais uma coisa. Alguém sabe o que significa um argumento a fortiori? Ou nunca ouviram isso? Alguém já aprendeu? Alguém leu a respeito? Sabe o que é? Não? Alguém sabe? Faz com o dedinho assim. Ou com a cabeça. O que é um argumento a fortiori? Significa o seguinte, ó. Se isto acontece, então aquilo vai acontecer com muito mais razão.
tá? O Novo Testamento tem vários exemplos disso. Chama-se argumento a fortiori. Se isto acontece, então aquilo vai acontecer com muito mais profundidade, com muito mais razão. Por exemplo, vou usar um exemplo. Abram comigo em Romanos 8:32. Quem pode ler lá, por favor? Romanos 8:32. Vamos participar. Quem pode ler? Vou participar, hein? Isso. Romanos 8:32. 31, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Muito bem. Você que está falando, Júlio, o que Jesus está dizendo? No caso aqui, o que Paulo está dizendo? O que o senhor acabou de falar agora há pouco. Argumenta fortiori. Né? O que um você argumento. entendeu? Acho que é. O que eu entendi? No versículo? No versículo? 8:32. Eu entendi Esse isso de aí. Romanos. Eu entendi isso. O quê? Eu estou querendo fazer as coisas que era para Deus fazer. Também, Eu mas acho- o que mais? Deus está falando que ele se preocupa, é que nem o senhor falou agora há pouco, a pregação. Ele está mais preocupado do que eu em salvar vidas. E também aqui o que ele está dizendo, olha, se Deus deu o seu próprio filho, ele não vai dar outras coisas que são infinitamente menos valiosas? Estou colocando em termos de coisas, não de pessoas. Entende? Então, se Deus nos deu o seu próprio filho, ele não vai nos dar, por exemplo, o alimento, não vai nos dar roupa, não vai nos dar outras coisas. E se eu colocar, por exemplo, aquilo que o Júlio falou de pessoas, né? Se Deus nos deu o seu próprio filho, ele também não vai, né, nos conceder a graça de nos dar em Cristo pessoas a quem amamos, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Entende? É isso que Jesus está dizendo. Se ele nos deu o seu próprio filho, por que ele não vai nos dar outras coisas? E é o que Paulo falou aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, por que eu fico preocupado? Tá? Deus já nos deu o seu próprio filho. Então, se ele nos deu o que é mais importante, que é o seu próprio filho, ele não vai nos dar coisas menores, menos valiosas? É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 6. Ele vai dizer também um argumento a fortiori. Olha o versículo 30 de Mateus 6. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros. E ele fala assim, homens de pequena fé. Então, uma pessoa preocupada, extremamente preocupada, não é uma pessoa de fé. Vou usar o teu exemplo, Júlio, e o meu exemplo muitas vezes, né?
Se eu estou preocupado demais a ponto de tirar a minha paz, de me inquietar, né? De eu muitas vezes não ter sabedoria nos relacionamentos, se isso acontece, essa preocupação com o reino, com as pessoas, não é uma expressão de fé. Às vezes eu acho que eu me preocupo com o reino e com as pessoas de uma tal maneira que eu sou um homem de fé, e eu não sou. Por quê? Porque essa preocupação está tirando a minha paz. Eu não estou aprendendo a descansar em Deus. Então eu estou, se fosse possível, né? Eu estaria mais preocupado que Deus. Isso não existe, né? Nada eu faço melhor que Deus. Nada. Então, eu preciso aprender. Eu não aprendi ainda. Tá? Então, ele fala que eu sou um homem de pequena fé. Tá? A preocupação que Jesus coloca aqui é uma preocupação que tira Deus do lugar central do nosso coração, e nós não confiamos na provisão, nós não confiamos, né, naquilo que só Deus pode fazer. Eu acho que se eu não der uma ajuda a Deus, as coisas não vão acontecer. Isto é um argumento a fortiori. Querem ver um outro exemplo de argumento a fortiori? Abra no capítulo 7 aí, virem a folha na Bíblia. Versículo 11. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Novamente, é uma outra passagem deste argumento. Se eu, sendo mau, consigo dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais Deus, que é essencialmente e totalmente bom. Então, este argumento, queridos, precisa estar claro na minha mente. Eu preciso aprender esta realidade. Se isto acontece, aquilo vai acontecer com maior razão. Então, Júlio, né, e nós aqui, vou usar o exemplo do Júlio, se eu, sendo mau, consigo dar coisas boas aos meus filhos, se eu orar, se eu descansar em Deus, se eu aprender em Deus, Ele vai me conceder coisas boas. Ele vai me conceder que as pessoas que o Júlio está comentando se aliem ao reino, porque isto é uma coisa boa. E Deus pode dar, e Ele vai me dar, se eu aprender a descansar nele. É um aprendizado. Tá? Eu preciso aprender isto. Tá? Então, este argumento está implícito nessa passagem que nós lemos, de Mateus 25 até o 34. Tá? Não está colocado de maneira explícita, mas está embutido. É o que Jesus está dizendo. O que o Senhor está ensinando para nós nessa passagem é o seguinte: Deus, que nos provê a vida, que nos provê de um corpo, que para nós, muitas vezes, é o mais importante, né? Quanto mais Ele também irá nos prover de coisas menos importantes. Alimentação, vestuário. É isso que ele está dizendo. Então, o seguidor de Jesus, ele não pode se preocupar
preocupar de maneira excessiva, de maneira prejudicial, de maneira egoísta com estas coisas. Elas são essenciais, tá? Mas não pode ocupar no meu coração os meus alvos, os meus propósitos, de maneira que tire a minha paz. Nem essas coisas, nem as próprias questões do reino, como o Júlio colocou. Né? Eu tenho que me preocupar de maneira sadia, de maneira saudável. Eu não posso me preocupar a ponto de que isso toma uma dimensão tal que eu não vivo em paz. Nem comigo mesmo, nem com Deus e nem com as pessoas. Diga, irmã Lúcia. Despertamento para nós, né? O 6:27. Capítulo 6:27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? Né? Os cuidados são muitos. A gente tem que lembrar disso. Só o Senhor. É verdade. Ele está dizendo que a preocupação excessiva, não a preocupação saudável, como nós colocamos o versículo lá de Paulo, né? O cuidado para com as pessoas, né? A preocupação excessiva não vai resolver o problema. Né? E quando nós nos preocupamos, ele está dizendo que isso não vai acrescentar nenhum tempo a mais, nenhum côvado, né? Algumas versões falam côvado, né? Não vai acrescentar nenhum tempo a mais. Então, se eu trabalhar demais, nossa, isso vai ser uma bênção para mim e eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu estou investindo agora. Não vai. Você vai trabalhar demais e tudo aquilo que você vai conquistar vai ficar para os outros, porque você mesmo não vai desfrutar, né? Porque nesse trabalhar demais vai envolver tanta coisa ruim que você acaba não desfrutando daquilo que você possa conquistar. Então não acrescenta nenhum tempo a mais, não, pelo contrário, né? Isso acrescenta coisa ruim. Acrescenta úlcera no estômago, acrescenta perda de relacionamentos, acrescenta falta de paz com Deus, falta de comunhão com Deus, né? Distanciamento de pessoas, de Deus, das coisas do reino. Então, Jesus está dizendo isso é tão atual para nós, assim como era na época dos discípulos, assim como era naquele povo que era um povo agrícola, que era um povo rural, já era para eles, quanto mais para nós hoje, né? Uma vida cosmopolita, uma vida corrida atrás das coisas. Uma vida hoje em que parece não, né? As coisas estão muito mais estressadas, né? A semana passa muito mais rápido. Nós estamos nos estressando com as coisas porque domingo é hoje, daqui a pouco nós estamos domingo de novo juntos aqui e nem parece que passou 7 dias, parece que passou 5. A Bíblia já fala sobre isso, fala que os dias serão abreviados. Então, ele está dizendo para nós que se Deus nos prover daquilo que é mais importante, de um corpo, né? E acima de tudo da salvação em Cristo, ele não vai nos dar aquilo que é menos importante? Claro que ele vai dar. Claro que ele vai dar. E para ensinar isto, ele ilustra com 2 exemplos, né? Ele fala das aves do céu, né? E depois fala das plantas, né? Dos lírios do campo. Agora, é importante pensar o seguinte, nós não podemos interpretar de maneira irresponsável. As aves do céu, né? Ele vai dizer que eles vivem um dia de cada vez, não é assim?
tá? Eles não semeiam, eles não colhem, eles não armazenam em celeiros. Então, eles vivem um dia de cada vez. Mas ele não está dizendo para nós que isso nos livra, né? Ou nos torna pessoas irresponsáveis. No contexto aqui da época, ele não estava dizendo, né, de que pelo fato de você viver um dia de cada vez, você deveria abolir a agricultura. E nós sabemos que a agricultura não é um dia de cada vez. Você planta hoje e vai colher quando? Daqui a um tempo. Não é verdade? Então, ele não está dizendo uma questão de irresponsabilidade. Tá? Ele vai dizer que a própria realidade da agricultura, né? Quem é que manda a chuva? Né? Nós podemos, nessa questão aqui também, pensar da seguinte maneira, né? O nosso Deus, né? É um Deus, um Senhor que está fora do universo. A visão bíblica, a visão correta da palavra do Senhor é de um Deus transcendente. O que é um Deus? O que significa a transcendência de Deus? Quem sabe explicar para mim? Quem sabe definir o que é a transcendência de Deus? Eu não sei qual é a real significado, mas para mim a transcendência de Deus significa exatamente que ele transcende a nossa compreensão, né? A grandeza dele é tamanha que não há como medir o tamanho de Deus, ou a inteligência de Deus, né? O amor de Deus. Tudo transcende a nossa compreensão. Ok, legal. Obrigado, Val. Exatamente, né? Deus é transcendente, ele é totalmente diferente de nós, do próprio universo, tá? E ele é maior que o próprio universo. Ele transcende todas essas realidades que a Val citou aí, né? Então ele está fora do universo. Não sei se é difícil nossa mente entender algumas coisas, né? É como se nós imaginássemos assim, imagina o universo que é grande, né? Deus não está... Imagine a minha mão aqui, tá? Dá para ver minha mão? Dá, né? Imagina que o universo é minha mão. Deus não está aqui. Dá para ver? Faz o dedinho aí, rosa aí. Tá? Deus não está aqui. Deus está aqui. Deu para ver? Isto é transcendência. Ok? Tá? Então ele está acima, ele é totalmente diferente da própria criação. Só para dar um exemplo para vocês, né? As pessoas hoje, até algumas assim que acreditam em Deus, alguma coisa do gênero, né? Falam de Deus ou alguma coisa assim, tá? Eles, na verdade, veem Deus, né, como alguém que criou, né, como se fosse um relógio gigantesco, tá? Mas de alguma maneira deixou este imenso relógio funcionando por conta própria, tá? Essa é uma visão de muitas pessoas. Então, Deus criou as coisas, Deus criou o universo, coisa assim, até creem que criou. Mas Deus deixou que este universo gire por conta própria. Então, é um Deus impessoal. Tá? A Bíblia apresenta Deus de maneira diferente. Tá? Apresenta Deus como o sustentador da própria criação. Tá? Então, nós cremos num Deus soberano,
Nós cremos num Deus transcendente, tá? Que considera, que acredita no controle direto de Deus sobre tudo. Deus criou as leis, criou. Deus criou tudo que rege o universo, criou. Mas ele sustenta aquilo que ele criou. Por isso que ele está fora. Fora do sentido de soberanamente controlar. Tá? A própria onisciência de Deus faz com que ele esteja fora e aqui. Ok? Porque ele é onisciente, ele está em todo lugar. Mas ele é transcendente. Só para dar um exemplo para vocês. Tá? Os crentes do Antigo Testamento, aqueles que confiavam no Senhor no Antigo Testamento, eles sabiam muito bem, assim como você e eu, sabiam muito bem que a água evapora, não evapora? A água evapora, ela forma nuvens que derramam a chuva, que forma rios, que forma ribeiros, que correm para o mar. Nós cremos nisso, isso é uma lei que Deus criou, tá? Mas os crentes do Antigo Testamento, eles preferiam dizer que Deus envia a chuva. Deu para entender o que eu quero explicar? Nós cremos, tá, que a água evapora, que as nuvens em cima de nós são cheias de chuva, que essa é uma lei que Deus criou. Mas quando chove, o que nós falamos? Deus está enviando a chuva. Não é assim que a gente crê? Embora Deus esteja enviando a chuva através das próprias leis que ele criou. Então não está chovendo por acaso. Quando chove demais, quando chove torrencialmente, existe uma lei que Deus criou, tá? Mas quem enviou a chuva? Quem permitiu que chovesse daquela maneira? Deus. É assim que nós cremos, tá? Num Deus transcendente, mas num Deus sustentador. Esta visão bíblica, queridos, está incluída no texto que nós estamos estudando. Esse texto aqui de Mateus, esta cosmovisão bíblica está incluída. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que ele fala aquilo que a irmã Lúcia lembrou, né? Nós não podemos acrescentar nada. Tem algumas versões que falam a estatura, né? Porque usa a ideia de côvado, né? Côvado era uma medida que era de 45 centímetros. Então ele fala assim, se você se preocupar, você não vai aumentar de tamanho. Mas acho que a melhor ideia é quando ele fala que não vai acrescentar nenhum tempo à vossa vida, à caminhada da vossa vida. Tá bom? Então essa é a ideia. Por isso que ele usa o exemplo da própria natureza, né? Da erva do campo, né? E depois ele fala também de corpo e também de vestuário. Queridos, o que Jesus está nos ensinando aqui, quando nós observamos as coisas, quando nós observamos o próprio universo, dentro dessa cosmovisão bíblica, né? Isto gera em nós, e nós aprendemos cada vez mais a uma confiança autêntica em Deus. Confiança autêntica. Nós, de verdade, confiamos em Deus. Nós cremos na provisão dele, nós cremos no cuidado dele, nós cremos no sustento dele. Por isso que Jesus coloca que aqueles que não aprendem essas lições
são homens de pequena fé. Aqueles que não aprendem a confiar em Deus, e aí eu volto ao Júlio, o exemplo que ele colocou, né? Aqueles que não aprendem a confiar no Senhor são homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. E aí, para encerrar, não sei que oração, deixa eu ver, 11h30. Para encerrar, ele nos leva, nos oferece um caminho, um viver diferente. Versículo 31 e 32, ele vai falar assim que não nos preocupemos com o que temos de comer, beber ou vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam dessas coisas. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, em outras palavras, especialmente o versículo 32, que eu li agora com vocês, nos dá duas razões para não ficarmos preocupados e frustrados, a exemplo das pessoas deste mundo. A primeira é que se nós nos preocupamos da mesma maneira que os incrédulos se preocupam, fica claro que nós buscamos as mesmas coisas que eles buscam. Então, a nossa mensagem é hipócrita. A nossa mensagem é incoerente. Porque nós buscamos as mesmas coisas que eles buscam. Então, nós não somos peregrinos, como nós falamos que somos. Tá? Então, se nós buscamos as mesmas coisas que os incrédulos buscam, então o reino dos céus não é tão importante para nós como nós falamos. E os valores do reino não são assim tão diferentes. Por que não são tão diferentes? Porque nós buscamos as mesmas coisas que aqueles que não são do reino buscam. Esta é a primeira lição que Jesus coloca aqui. Segunda, esta preocupação por parte de nós que professamos a fé é uma contradição. Uma vez que a Bíblia diz que o nosso Pai Celestial, ele tem total conhecimento das nossas necessidades. E o nosso comportamento está gritando em alto e bom som que nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que Deus sabe o que nós precisamos. Porque nós estamos buscando, estamos correndo atrás de maneira desenfreada. Então significa que se eu não fizer isso, Deus não vai fazer. Se eu não correr atrás, Deus não vai me dar. Se eu não trabalhar mais e mais e mais e mais, vai faltar coisa na minha casa. Aí eu volto para o argumento a fortiori. Se Deus nos deu o seu próprio filho, ele não vai nos dar algo menos importante? E a Bíblia diz que ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. E todos nós aqui, sem exceção, pode dizer que Deus tem nos dado não apenas o que nós precisamos, mas tem nos dado muito mais. Todos nós podemos falar isso. Eu queria encerrar com um exemplo histórico. Eu escrevi aqui, vou ler para vocês. Tá? Ouçam com atenção. No século IV, tá? 400 anos depois de Jesus, no século IV,
o imperador romano Juliano, que foi chamado de o apóstata, ele não teve sucesso no empenho que ele tinha de acabar com o cristianismo. Em grande parte, por causa do modo de vida diferente que ele encontrou nos crentes. Olha o que ele disse aos homens debaixo do seu comando. Temos de nos envergonhar. Não se encontra um mendigo sequer entre os judeus. E aqueles galileus ímpios, ele se referia aos cristãos, alimentam não só o seu próprio povo, mas também o nosso, enquanto o nosso povo não recebe nenhuma ajuda de nós. Temos algumas coisas a aprender com os primeiros cristãos sobre este cuidado, esta preocupação, né, este doar de si mesmo para com as pessoas. Mas, de modo mais abrangente, né, temos ainda que nos preocupar, né, que aprender com a importância de um estilo de vida que prioriza, que anseia, que se preocupa em buscar os interesses do reino. Vocês já ouviram essa frase? Se não ouviram, eu vou falar. Né? É alguma coisa assim, né? Enquanto eu me, entre aspas, né, me preocupo com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as minhas coisas. É alguma coisa assim que Deus graciosamente faz com a sua minha vida. O assunto em foco aqui, como foi falado no início, o Marcos falou isso, é a preocupação. Tá? Mas o verbo está dizendo, versículo 34, né? O 33, perdão. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Encerrando de verdade, né? 3 coisas que Jesus coloca aqui para nós. Essa promessa que o Senhor coloca aqui é para os filhos de Deus. Não é para todos indiscriminadamente. Segundo, Jesus coloca aqui que as necessidades serão supridas. Não supérfluos. Não luxos que nós não precisamos. Ele pode dar o que ele quiser, a quem ele quiser, quando ele quiser, da maneira que Deus quiser. Mas a promessa aqui, as promessas do Senhor, são para as nossas necessidades. Então é importante lembrar disso. Tá? Então, nós precisamos sempre avaliar os nossos objetivos, os nossos compromissos, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina sobre os valores do reino e também até cuidar daqueles que, por exemplo, hoje em dia, né, nós estamos vivendo hoje em dia, né, avaliar as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, à luz daqueles que passam necessidades. Nós estamos vivendo hoje uma realidade que nós não vivíamos até 2 anos atrás, de pessoas que passam por dificuldades, né, maiores por conta do contexto que estamos vivendo hoje. Então, temos que avaliar sempre isso. E segundo, né, falando aqui a questão o Senhor Jesus não nos ensina sobre irresponsabilidade, né? Então, o trabalho deve ser sempre valorizado, né? O lucro também sempre valorizado, mas nunca de maneira excessiva, idólatra, que tanto esse texto como outros textos muitas vezes nos alertam. Jesus nos ensina de que as preocupações, elas serão inevitáveis. Mas vamos restringi-la aos problemas de hoje.
hoje, conforme Jesus coloca no 34, para encerrar, né? Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia. Então, vamos restringir as preocupações ao dia de hoje. Porque, queridos, se houver novos problemas amanhã, vai também haver nova graça. Vai também haver graça sobre graça. É o que Jesus está dizendo. As preocupações são inevitáveis? Sim, mas a graça também é inevitável. E ela é abundante na tua e também na minha vida. E com isso eu encerro, já até passando um pouco do horário. Queridos, isso é um aprendizado. Nós precisamos aprender isto, né? Então, que cada um de nós tenha isso como alvo. Tá? Alguns estão adiantados, outros estão atrasados. Então, que a gente possa colocar isso diante do Senhor, para que a gente aprenda e o nosso viver não seja incoerente, né? E aquilo que nós buscamos não seja contrário àquilo que nós professamos, aquilo que nós dizemos que acreditamos. Amém? Vamos orar? Pastor, Oi, posso falar só uma coisinha? Uma coisinha? por favor. Então, no estudo de quinta-feira, né, nós aprendemos sobre o contentamento, né? O nosso estudo. E a Miriam definiu em profunda satisfação na vontade de Deus, né? Então, isso também dá para levar nessa parte do descansar em Deus, né? Porque é algo que não vem de nós mesmos. É só pelo Espírito Santo que a gente consegue. Sendo como o Benê sempre fala, né? Esse ser tão ansioso, né? Como somos, né? Então, essa satisfação na vontade de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós mesmo, né? É verdade. Essa palavrinha também é chave, né, Rosa? Contentamento, né? Satisfação em Deus, né? Isso é algo que muitas vezes pode afligir a gente, né? A ponto de a gente ter que correr atrás, como eu falei, porque nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos tem dado. A gente acha que está faltando, né? E a gente acaba não descansando em Deus, né? Eu volto a insistir no verbo que Paulo usa lá em Filipenses, né? Porque a nossa caminhada com Jesus é um aprendizado. E nós precisamos aprender, né? E aí, para aprender, eu preciso praticar. Eu vou usar o exemplo da Dini ontem. Eu ia usar essa frase num sermão, mas vou usar agora. A Dini usou uma expressão ontem que a gente conhece na aula de violão. Ela usou uma expressão assim: se eu não praticar, eu retrocedo, né? Na questão do violão. E eu sei o que é isso porque eu fiquei umas 3 semanas sem participar da aula. Ontem ela nem me deu uma bronca, nem queria falar comigo direito. Não, estou brincando, né? E eu sei o que é isso porque eu fiquei umas 3 semanas sem pegar no violão, né? E quando eu fui participar da aula, realmente eu tinha retrocedido, já não fazia a batida, né? Como eu tinha feito há 3 semanas atrás. Então, essa frase dela tem tudo a ver com a nossa questão espiritual. Quando nós não praticamos, e eu pratico aquilo que eu aprendo. Quando nós não praticamos, nós retrocedemos. Então, eu tenho que aprender a descansar em Deus, aprender a confiar em Deus, aprender a estar contente em Deus, porque se eu aprender e praticar isso dia a dia, eu não retrocedo. Na verdade, eu progrido. Tá? Então, essa progressão na minha vida tem a ver com a prática. Espiritualmente falando, é a mesma coisa, né? Então, vamos pensar nisso. Vamos aprender a descansar. Quando eu estou preocupado, eu vou para Deus.
Vou lá para Deus, Filipenses capítulo 4, fala, Senhor, eu não aprendi ainda. Né? Petição, súplica, ação de graça, aprender a estar diante de Deus, obrigado por aquilo que eu tenho. Né? E não se preocupar a ponto de achar que eu faria melhor que Deus. Né? Então, eu preciso aprender. E aprendendo, eu não retrocedo. Né? Eu sempre progrido na minha caminhada com Jesus, cada vez mais contente com o Senhor. Legal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos orar para encerrar? Ô, pastor. Diga. Eu queria só falar rapidinho, assim, a respeito da nossa vida individual, né? Com o Senhor, do nosso tempo, realmente, né? Porque sempre que eu lembro desse texto, sempre que eu me lembro desse texto de Mateus, eu lembro realmente, né, de que Deus, o Senhor, cuida dos passarinhos, né? Alimentando eles cada dia e tudo. E as preocupações que temos com as nossas vidas, né, com a nossa rotina diária, principalmente quando naqueles momentos assim eu diria assim, momentos específicos, né, que às vezes assim que acontece na vida de todo homem, toda família, questão às vezes de desemprego, questão às vezes dos filhos mesmo, né, a preocupação com o futuro dos filhos, momentos que às vezes eles precisam tomar decisões e que daquilo nem sempre depende só deles, porque tem todo um contexto lá fora, né? Essa vida corrida que a gente tem hoje, né? Tendo hora para levantar e às vezes não tem hora para ir deitar, né? Para poder preparar o dia seguinte, né? Às vezes nós temos a necessidade de programar o dia seguinte, né? Pelo menos assim, planejar, né? E isso nos consome, né? Às vezes nós somos engolidos, né? Por essas rotinas. E aí, eu acho que tem momentos que a gente realmente tem que parar, né? Tem que parar, eu digo isso por mim, né? Tem que parar e se replanejar, se reorganizar, né? E quinta-feira eu não tive expediente porque foi feriado em Bertioga. Foi o dia do padroeiro da cidade lá, né? São João, segundo o calendário, né? E eu estava em casa e aí eu tirei um momento assim... eu quis levantar e pensei, só vou tomar café e depois eu vou voltar para o quarto, vou fechar a porta e vou separar um momento realmente para o Senhor, né? Para mim com o Senhor. Porque sempre que eu penso nisso, de tirar esse momento, eu acabo vindo, tomando café, e do café já vou para a pia levar a louça, e já começo a lavar a louça, aí já começo a fazer o almoço, aí já começo, vou arrumar a casa e assim eu sou engolida. Aliás, perdão, não aconteceu na quinta, não. Foi na sexta, porque na quinta a moça veio fazer a faxina aqui. E aí, na sexta, eu pensei, eu vou prometer para mim mesma que eu vou só lá tomar café e volto e vou tirar esse momento, fazer esse momento. Eu quero ficar com o Senhor um pouco. Olha só, quem sou eu, né? Para escolher para ficar com o Senhor um pouco, né? Mas é assim, a escolha é nossa. Mas aí eu voltei para o quarto e eu fechei a porta e eu me coloquei assim... diante do Senhor, e a primeira palavra que eu disse para o Senhor foi, que saudade. Que saudade que eu tenho do Senhor. Porque eu nunca imaginei que fosse possível ou preciso reconhecer isso, assim, no sentido de que não é para a gente ter saudade do Senhor nunca, porque a gente sabe que Ele está conosco o tempo todo, nós sabemos que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é tudo isso e muito mais, transcende a nossa compreensão humana de quem é Deus e do como Ele se preocupa conosco e está conosco, mas é porque, assim, foi um momento, assim, sabe, tipo, que eu pensei, e eu falei isso mesmo, assim, com palavras mesmo para o Senhor, né, eu senti a necessidade de dizer isso para o Senhor no sentido seguinte, Senhor, me lembro lá atrás, quando meus filhos eram pequenos e eu levava eles para a escola, ou então preparava tudo pela manhã e à tarde eles iam brincar no quarto, lá eles ficavam no quarto toda a tarde, e aquele momento, assim, depois do almoço, que eu limpava a casa, aliás, perdão, que eu fazia almoço e eles almoçavam e estava tudo certo, e aí eu ficava 2, 3 horas no meu quarto, na parte da tarde,
onde eu lia, fazia o meu devocional, e ali eu orava e realmente ficava horas, né, na companhia, né, do Senhor. E há muito tempo eu não tenho tido tempo para separar esse tempo, né, com o Senhor. E eu falei assim, Senhor, eu nunca imaginei que eu pudesse dizer que eu tenho saudade do Senhor, mas eu estou com saudade, né, de ter esse tempo onde eu me sentia, onde eu colocava ali todas as minhas necessidades, mas também tinha dias que eu não queria colocar minhas necessidades. Eu não queria falar daquilo que eu precisava. Eu não queria falar daquilo que eu queria pedir, mas eu queria só ficar com o Senhor, sabe? Só desfrutar da companhia dele. Quando eu disse assim para o Senhor que em muitos momentos assim eu sentia como realmente querer ficar só deitadinha ali, acolhida, né, nos braços do Senhor. Senti como realmente eu nos braços dele mesmo, sabe? Como aquela criança que sentia aquela necessidade de abraçar o pai, sabe? De falar com o pai. E pensei o quanto é injusto, porque assim, nós enquanto pais, quando os filhos não têm tempo para nós, quando eles simplesmente só sentam, comem, levantam, vão embora e tal, e a gente se sente assim, como se só tivesse a obrigação de suprir as necessidades dele, como se só tivesse a obrigação de atender o que eles querem, os desejos dele, e eles nunca param para dizer para nós, né, o quanto nos amam, o quanto nós somos importantes para eles, o quanto eles, né, o quanto, enfim, o que nós verdadeiramente representamos para eles, que muito mais do que um mantenedor ou supridor de necessidades, nós somos pais, nós também queremos ficar junto, nós queremos abraçar, queremos beijar, queremos falar, né? E eu me colocando assim como o que Deus sente, às vezes, em relação a mim, né? Por eu, como filha, não tirar esse tempo, sabe? Para ficar conversando com ele, para ficar realmente, sabe? Ali na companhia dele, né? Reconhecendo, assim, não ele só um supridor de necessidades, não só um mantenedor da minha vida, mas esse pai que me ama, que quer também a minha companhia, que quer ser amado por mim, principalmente quer ser amado, quer ser amado pela filha que tem, sabe? Como eu sinto, por exemplo, eu penso como meus filhos, racionalmente falando assim, dos meus filhos, o quanto eu quero eu quero ser amada pelos meus filhos, eu não quero só ser aquela que dá ou deu ou fez, não é isso. Isso é a minha responsabilidade, vamos dizer assim, como mãe. Mas esse amor, esse afeto, sabe? Essa vontade, esse desejo de querer o meu pai perto, sabe? De querer estar na companhia dele. Então, eu fiquei ali umas horas e realmente, assim, eu não só agradecendo a Deus, aquele teve um momento, sim, de agradecimento a Deus por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele ainda faz. Eu sei que ele vai fazer, mas pela companhia dele, porque eu senti saudade realmente do tempo em que eu fechava o meu quarto, eu ficava horas com ele. Sabe, ali era a minha rotina, basicamente. Uma vez ou outra não dava para fazer isso, mas quando eu ficava 2, 3 dias sem fazer, eu queria retomar aquilo, porque aquilo era importante para mim, sabe? Hoje e nessa semana eu tive essa necessidade de fazer isso, de verbalizar para Deus o quanto eu sentia falta da companhia dele, sabe? Nesse sentido. E foi um momento, assim, muito, muito bom para mim, assim, onde eu pude chorar, muito, assim, diante do Senhor, mas verdadeiramente, assim, porque eu queria, sabe, essa relação de pai e filha, sabe? Só nós dois ali. É egoísta. Não é não. Uma expressão egoísta, mas eu queria ele ali, sabe? Estar com ele ali. E é muito bom, eu acho que a gente deve planejar a nossa vida assim, a gente deve correr atrás da bola mesmo, porque é a nossa, né? Nós temos papéis a desempenhar, né? Como filha, como mãe, como esposa, como tudo, mas antes de tudo, né? Eu digo filha para quem tem os pais, ainda eu sei que tem que dar essa atenção para os pais, né? Mas assim, todos os papéis que nós vivemos nessa vida, seja como filha que sou, como irmã que sou, quando mãe, quando esposa, enquanto amiga, vizinha e tudo mais, mas principalmente o papel que eu tenho, vamos dizer assim, de tudo, o que eu não tenho priorizado é essa filha com Deus, sabe, assim, aquele momento só nosso,
onde às vezes nem o marido cabe, nem entra. Só eu e ele, sabe? E é isso que eu sinto saudade, porque à noite sempre o Fernando a gente ora junto, né? A nossa oração da noite é junto, e geralmente é ele que ora. É ele que ora mesmo, foi uma coisa que a gente estabeleceu. Ele vai orar. Eu só vou concordar. Mas eu senti falta e sinto necessidade desse momento, eu e Deus, sabe? Eu, é meu pai, sabe isso. Só queria colocar isso para... Legal. Só queria compartilhar, na verdade, esse momento com os irmãos. Muito joia. Obrigada, Val. Obrigada pelo testemunho. Eu acho que é importante que você alerta de que você usou uma expressão que acontece com todos nós, né? Quando nós não priorizamos Deus, e quando falo priorizar Deus, eu estou destacando o que você destacou, que é esse tempo com Deus. Quando nós não priorizamos isso, as outras atividades engolem a gente. Engolem mesmo, literalmente, né? Então, acho que é importante o que você destacou. Quando nós priorizamos Deus, nós temos que achar dentro do nosso dia, não sei quando, aí cada um é cada um, mas o tempo com o Senhor, nem que seja um tempo de oração, um tempo de leitura, tem que ser o momento mais importante do dia, né? Seja de manhã, seja à noite, não sei, né? Mas quando isso não acontece, né, todo o restante toma conta da gente. E aí, né, nós retrocedemos. A gente acaba retrocedendo na nossa caminhada de fé, de esperança, de amor para com as pessoas, né? De descanso, de confiança em Deus. Porque o que produz essas questões de amor, de fé, de confiança, é o nosso tempo com o Senhor, tempo com a palavra, tempo de oração. A gente muitas vezes acha que eu vou estar na igreja todo domingo. E aí, se eu estiver na igreja todo domingo, isso significa que eu sou uma pessoa de amor, de fé, de esperança. Necessariamente não significa, né? Porque eu posso viver diferente durante a semana. No domingo é uma expressão de tudo aquilo que eu vivi durante a semana. Por isso que tem irmãos aqui, nós que estamos aqui, né? Estamos domingo na igreja porque nós passamos uma semana com Deus. Talvez nem tanto como você falou, né? Com toda essa intensidade, mas passamos uma semana com Deus, aí no domingo a gente quer expressar para Deus a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, né? Então, quando não acontece durante a semana, o domingo não é tão necessário para algumas pessoas, né? Porque a semana foi assim. Se Deus não foi necessário durante a semana, ele não vai ser domingo também, né? Então, às vezes eu não estou na igreja e nem sinto muita falta, né? Por quê? Porque a semana foi assim também, não tão intensa com Deus. Então, legal, obrigado pelo testemunho, né? E seja aí um desafio para nós de diariamente, às vezes mais, às vezes menos, né? Dedicarmos um tempo ao nosso Deus. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente, quando ele vai nos ensinar um pouquinho mais sobre oração e sobre a Bíblia. Legal. Obrigado, Val. Obrigado a todos vocês. Fernando, vamos brincar aqui, né? Já que você ora toda noite, ficou estabelecido que você ora toda noite. Vamos estabelecer que você encerra. Aí, Dedê. Ora por nós, por favor, encerra aí o nosso tempo, por favor. Decreto oficial. Isso. Oh, Deus, obrigado, Senhor. A tua graça, o teu amor nos fez hoje estar aqui, Senhor. Só a tua misericórdia, Deus, para nos dar mais um dia. Temos que lembrar que é o Senhor que nos desperta a cada manhã. Aleluia, Jesus. E nos faz ver, ouvir, sentir todas as coisas, Senhor, porque vem de ti a tua graça e o teu amor, Deus. Te louvamos por cada um que participou nessa manhã, porque ouviu e aprendeu um pouco mais.
Porque, como foi dito hoje, se a gente não praticar, a gente não vai sentir essa necessidade de domingo de manhã estar nos conectando juntos, porque não temos necessidade de estarmos em união. Mas quando praticamos esse amor e entendemos a tua palavra, nós ansiamos chegar o domingo para nos poder nos encontrar na manhã e encontrar à noite para demonstrar somente a ti nossa gratidão e nosso louvor por mais uma semana de graça e de vitória que o Senhor nos deu. Porque na razão de estarmos à noite, te agradecemos pela semana abençoada que nós tivemos. É verdade. E nós temos que entender isso. Que não é só uma reunião de pessoas, mas sim uma reunião de pessoas gratas, com o coração transbordando de alegria, porque venceram a semana, foram abençoadas, estão alegres, porque receberam de ti a graça e o amor. E quando nós entendemos que precisamos dessa graça, precisamos desse amor, temos essa vontade de estar contigo. Porque é um filho que sente necessidade da presença do Pai. Aleluia, Jesus. É verdade. Obrigado, Deus, porque um dia você nos mostrou esse caminho. Nos tirou do engano, nos tirou do caminho de derrotas, de tristezas, de amarguras e nos trouxe para um caminho de paz, de luz. E hoje nós sabemos que se o Senhor não vir, nós iremos até ti. Somos gratos por isso. Senhor. Nos dê um domingo agora, restante de domingo abençoado na nossa casa. Amém. E que possamos estar juntos, demonstrando todo esse amor e toda essa gratidão. Obrigado pela palavra do nosso pastor, obrigado. Você nos dá um orientador, você nos dá uma pessoa que se dispõe, está aprendendo para poder nos ensinar. Rogo pela vida dele, pela vida da sua família e pela vida de cada um que hoje está aqui. Aqueles que não puderam estar, o Senhor possa abençoar também. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Valeu, queridos. Beijo no coração de todos. Até a noite, Deus assim nos permitir. Amém. Amém. Até a noite.